E antes tarde do que mais tarde, e tamo de Toku Quest, e tá na hora de atualizar a nossa rinha de Kamen Rider favorita, Kamen Rider Gits, que tá no nosso episódio, já perdi a conta, episódio 27 e episódio 28. Então vamos ver a nossa raposinha aí. Então vamos lá, episódio 27 e 28 de Kamen Rider Gits. Na verdade é um episódio duplo, né? São uma história que é dividida em dois episódios. É uma história focada no Ace, né, o Kamen Rider Gits, e no seu apoiador. É a segunda fase do Yamato Grand Prix e ele tem o nome de Sengoku. Sengoku, só pra gente saber, é um período ali bem conturbado da história do Japão. É basicamente um período de guerra civil ali na metade do século XV até o final do século XVI. Né, que aí depois a gente tem o período Edo e enfim, né? É um período bastante importante e ele tem essa temática aí de beligerância, de guerra, né? E o jogo que vai se pronunciar ali nesse meio é basicamente um shogi, né? O que ficou conhecido como um xadrez japonês, né? E basicamente a gente tem dois generais ali que controlam os times, né? Que na verdade é o plano ali da Ueraba para pegar o cinto que falta, né? O que está com o projetista do jogo. Na verdade, cada um deles vai ser os generais. E como no jogo você vai tentar dominar o general. E no primeiro episódio é justamente o ataque dos Diamatos para tentar pegar esse cinto ali de transformação. E logicamente compete aos Riders ali que a gente conhece, o Gits, a Nago e o Tycoon, defender o general. Nesse primeiro episódio, pelo menos. É, eles estão em menor número e até o Gits aparecer realmente estava bem difícil, só que quando o Gits aparece com essa nova transformação do Mark II, né, não tem muito o que fazer, ele consegue virar o jogo. E aí esse episódio, ele meio que gira em torno de umas consequências desse Mark II, né, que é as consequências do Deus Ex Machina do episódio anterior que deu essa fivela pra ele. Essa fivela tá custando muito da saúde dele, tá? Porque ele acelera muito mais do que a condição física de um humano normal consegue aguentar. Ou pelo menos essa é a explicação. O Ace acha que pode controlar isso, mas até o final do episódio fica claro que ele não está conseguindo. E isso faz ele desmaiar e tudo mais. E ele é lógico capturado pelos inimigos e o apoiador dele tem que se meter ali no meio. O apoiador dele quase morre. O Gits quase morre, se não é o Taiko Yanago salvando no último minuto. Aliás, fica esse gancho, né? De um episódio pro outro. Ele tá ali preso, dormindo, né? Desacordado, enquanto um Yamato usando o cinto do Magnum atira nele. O apoiador dele tá todo estrupiado no chão. E a gente sabia que a única coisa que podia ser dada é um salvamento de última hora pelo Taiko Yanago. Eu queria que tivesse alguma consequência, mas eles salvarem é isso. E o segundo episódio, então, se prepara ali no meio do drama entre ele e o apoiador para a segunda fase do mesmo jogo. Só que agora é a vez deles atacarem. E a Verava pensa ali em fazer alguma coisa, planejar até um estrategista, né? De pegar o Gits justamente quando está de guarda baixa devido às consequências do Mark II. E tem uma conclusão lá, um fechamento bem legal, inclusive com o salvamento ali
pelo Bufa, porque a coisa tinha saído do controle, e o apoiador do Gitz dando um presente para ele no final do episódio. É, analisando assim, cara, eu ainda não tenho o Gitz como meu. O tipo de personagem dele não me agrada, tanto que né, como o Azrael, né? Mas é que aquele personagem que ele sabe fazer tudo, é um personagem ótimo, é o escolhido, né? Mas nesse episódio ficou legal a interação dele com o apoiador. Aí, lógico, a Nagô e o Taikun ficam meio de canto, né? E você tem interação. No primeiro episódio, o apoiador dele vai investigando as coisas para tentar descobrir quem é esse Gitz, na verdade, porque ele tá atrás de uma mãe que teoricamente não é a mãe dele, né? E aí é revelado o primeiro segredo, né? Que é justamente que o Gitz, ele. O Ace, na verdade, né? Que é o nome dele. Ele reencarna e ele lembra das suas vidas passadas. E isso desde o primeiro DGP ali da Era Comum, né? Que é lá na Roma Antiga. E aí mostram várias cenas e flashbacks que ele sempre se lembra, e o nome dele sempre vai ser Ace, né? Às vezes com uma pronúncia diferente, conforme a língua e a época vai passando, né? Então ele está atrás da mãe da primeira encarnação dele, ali da Roma Antiga. Eu tinha cantado mais ou menos essa bola, que ele teria alguma ligação ali com a Roma Antiga, até pela moeda que ele carrega no primeiro episódio ali, ou nos primeiros, né? Ela vai reaparecer agora. O Azrael não estava muito, pelo menos na primeira vez, crente que isso ia acontecer, né? Até porque ele acreditava que a primeira era comum, ele estava falando da primeira era ali, porque os japoneses contam também eras, né? Só que acabou batendo. Conforme a série foi andando, o Azrael acabou concordando e agora a gente fecha aí com essa com esses detalhes a mais ali. Então ele é alguém que tem muita experiência do DGP, ele já participou de vários DGPs em várias encarnações diferentes. Por isso que durante a série ele sabia algumas regras ali que estavam escondidas, missões secretas e coisas do tipo. E além disso, ele tem um certo desapego, assim, né? Ele consegue saber como fazer as coisas, ele tem uma puta habilidade, né? Fora essa parte meio apelona, ficou legal uma conversa que ele tem com o apoiador dele no segundo episódio. Porque no primeiro episódio, o apoiador dele quase morre. Só que a gente já estava descobrindo um pouco sobre o futuro de onde esses seres do DGP, os apoiadores, o cara que planeja e tudo mais vieram. E é um futuro muito utópico em que as pessoas têm quase tudo na mão, vamos dizer assim. A realidade meio que se molda ao desejo deles. Tudo é meio planejado, então quase eles não têm frustração. E ele não conhece desejos, ele não conhece sentimentos. Então ele entrou no DGP ele como apoiador e apoiou o Ace para sentir algo. É a coisa que ele estava falando, ele queria sentir algo acompanhando o Ace. E conforme o episódio foi andando, ele começou a entrar em desespero, vendo a frustração que ele ia ter com o Ace morrendo e tudo mais, e quase morrendo também, ele teve esse baque de sentimentos. Então ele teve o que queria, foi uma montanha russa de sentimentos como a gente tem, e isso meio que teve uma conversa ali nesse segundo episódio que eu achei bastante interessante. Que conforme ele vai descobrindo essas emoções, ele também vai redescobrindo ali um pouco da humanidade dele. E ele cria um vínculo mais forte com esse. Não é mais um vínculo de fã com um ator, né? Fã com um ídolo, melhor dizendo. Que nem a gente tem hoje em dia, que o ídolo é quase um ser divino ali. Quando você vai conhecer de verdade a pessoa por trás, aí, lógico, a imagem meio que se quebra. Ali não, é uma pessoa que viveu junto, é uma pessoa que entende seus sentimentos, dividiu seus sentimentos. Então é um outro patamar. Foi lógico, um andar bem interessante. No final, ele ainda passa
parte daquela pistola que ele usa para transformar, né, que é acoplada ali no Mark II e no cinto dele, para aperfeiçoar a transformação nova do Gitz, e agora ele não sofre mais dos percalços, né? Eu estava esperando que, na verdade, eles dessem essa nova transformação, né, ou uma complemento dessa transformação, resolvendo esse problema mais pra frente, né? A gente está no episódio 28, vai até uns 45 mais ou menos ali. Então, a gente já está na reta final, vamos dizer assim, mas nem tanto. Então, eu tava esperando pelo menos ter um pouco mais de desenvolvimento ali, saber essa dor ali, essa parte negativa. Só que conforme o andar ali foi indo, eu achei interessante. E toda essa vivência ali desse episódio fez o Jim, né, que é o apoiador do Ace, tentar descobrir o seu próprio sentido de vida, que é mais ou menos isso, né? No caso, quando você não tem você não tem tudo, né? Vamos dizer assim, você perde um pouco de sentido na vida, né? Porque ele não tinha as frustrações que moldam a nossa personalidade. Um ser humano ele tem essa questão de ele ter frustrações, ele ter desejos, e quando você meio que tira algumas coisas da equação, você meio que se aliena desse mundo, né? É uma coisa que a gente vê com alguns jovens hoje em dia que acho que não tem uma frustração. Eu posso usar esse paralelo? Digam se eu estou sendo forçado, né? Mas conforme ele vai criando esse vínculo de verdade com outras pessoas, conforme ele vai criando esse sentimento e lidando com as suas frustrações, ele começa a repensar a sua própria vida, o Jim, e ele sai pelo menos por enquanto da série, né, voltando para tentar descobrir o seu sentido de vida. Que eu achei que foi algo legal ali pro personagem, uma história legal, né? Demais, nós temos o jogo com o nome de Sengoku em vez de Shogi, né? Justamente porque, se você for ver, a primeira fase desse Yamato Grand Prix foi sobre o Festival dos Relâmpagos, que é meio que uma corrupção do Tanabata, né? Do festival clássico japonês, e aqui a gente tem uma retomada, né, de um período totalmente sombrio para o Japão. Então a gente tem é, a- essa parte da história da dinâmica da cultura japonesa, né? E a gente tem nessa parte focado muito justamente nessa questão dos sentimentos, da frustração, da violência, dessa parte negativa e como você consegue e como a vida, né? Ela é efêmera. É citada uma frase do Lobo Naga ali no meio do episódio sobre como a vida realmente é uma ilusão, é uma efemeridade. E aí isso meio que se mistura, né? Apesar de toda esse conflito, a gente acaba tendo que viver, né, no meio dessas frustrações, dessas dores e achar o nosso próprio sentido no meio dessa ilusão, dessa efemeridade que é a vida. Ao mesmo tempo a gente vai criando vínculos e vai dando novas dinâmicas pra gente. Então, eu achei que para essa mensagem, eu achei um episódio bem interessante. Queria talvez ter visto mais da Nagô e do Tycoon? Queria. Só que pra mim acrescentar muita coisa aí talvez fosse atrapalhar um pouco a dinâmica e talvez não fosse dar tanto ênfase ali nesse drama. Pela mensagem do próximo episódio, já dá pra imaginar que o próximo episódio vai ser centrado na Nagô e no apoiador dela. E eu estou apostando que ela vai ganhar uma transformação lá, essa transformação que o Jin deu pro Gitz, bombando ela. E aí falta, lógico, talvez a mesma coisa pro Tycoon. Talvez seja os próximos 2 episódios isso, ou os próximos 4. A gente está no 28, então vai dar uns 30, 32 episódios pra gente fazer os protagonistas ficarem mais fortes, né? Pra reta final ali. Não sei se isso vai realmente acontecer, mas tô percebendo que tá seguindo talvez esse padrão. Demais, o Bufa tá realmente roubando a cena como o vilão manipulador. Ele salva a Beroba do final. Era pro Gitz ter pego o general, só que ele salva retirando ali
o cinto dela, o driver, né? Isso assusta ela. Porque talvez seja isso. Ela, como o Jin, ela não tinha nenhuma frustração muito na vida. Ela gostava apenas de caos e coisas assim. Mas na hora que a coisa vira pra ela, ela sente meio traída, né? Uma coisa que ela não via tão ruim que os outros fizessem. Agora com ela o negócio vira, né? Tanto que ela faz aquela famosa dela pro Bufa no final do episódio. E meio que quebra um pouco aquela ligação, né, entre os dois. Porque deu pra ficar bem claro que ela tava gostando dele, de uma certa forma, tava se afeiçoando com ele. E ele tá só manipulando ela. Por mais que ela falou, ó, me usa, tal, tal. Até porque ela também tava usando ele. Só que ali deu pra sentir um drama bem interessante que eu quero ver desenvolver nos próximos episódios também. Então o Bufa tá se transformando num bom vilão. E ele vai ser o mestre desse Yamato Grand Prix aí pra próxima. Então é isso. Desculpem a demora para atualizar ali o Kamen Rider Geats do King Ogre, como eu mencionei na nossa live do Shonen Quest. Ele está seguindo os 5 primeiros episódios para apresentação de cada cavaleiro, né, de cada rei e cada reino. Então eu vou fazer um bombadão com os 5 reis e os 5 primeiros episódios na semana que vem. Mas fiquem aí ligados, curtam, comentam aí, falam aí um pouco sobre o que vocês acharam desses episódios. Você acha que eu viajei demais sobre questões de frustrações, essa mensagem do episódio? E segue a gente ali nas redes sociais e no nosso Padrim. Demais. Até a próxima aí, gente. Hey, shit.